Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2, capítulo 2 de Carta aos Romanos. Então, capítulo 2 de Romanos. Tava aqui me preparando, mas já começou, então bora começar assim mesmo. É isso. Esse é um canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E eu espero que esteja sendo edificante para vocês, assim como é para mim. Porque é isso. Bom, eu acho que ontem Romano já falou muito conosco e essa carta tem muito para falar, muito mais, né? Então, sem muitas delongas, vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura e depois a gente comenta aqui o tempo que nos sobrar. Amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade de estar em sua presença. Colocamos diante de Ti a leitura dessa palavra, consagramos a Ti, Deus, as mentes, os corações, para que ouçam, sabe, Deus, recebam a palavra vinda do Teu trono, Deus, para nós no dia de hoje, que cada um aqui seja confrontado, mas não somente confrontado, mas se sintam amados por Ti, porque Pai é aquele que corrige as nossas relações, a nossa direção, para que possamos seguir e sermos salvos e termos a vida completa em Ti, Cristo Jesus. Capacita, nos abençoa, abre a nossa mente, o nosso coração, nossos ouvidos para Te ouvir. É o que nós oramos, Te pedimos e eu Te peço, me use, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você o julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Pois Ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade e os seus pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer a você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo.
Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo? Se afirma que não deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece sua lei. Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Ai, gente, isso é tão sério, pelo amor de Deus. Nossa, a carta inteira eu tô com vontade de chorar, sério. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer à lei, porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei apesar de terem essa lei escrita e serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. É isso, gente, capítulo 2 de Romanos. Mais uma vez, enquanto eu leio, tudo se agita dentro de mim. Essa é uma carta, esse é um capítulo, pelo menos, né, direcionado ali a quem é judeu, a quem se exalta da sua, apesar de ser uma carta aos romanos. E no capítulo 1 a gente viu ali Paulo colocando um monte de pecado que os romanos faziam, que os romanos tinham por, né, eles tinham por naturalidade fazer aquilo. Eles adoravam muitas coisas, idolatravam, né, a riqueza e isso estava levando a consciência deles a acumular um pecado atrás do outro, né? Mas esse capítulo a gente vê que é um capítulo direcionado aos judeus que estavam talvez em Roma, né? E aí vai falar, Paulo vai virar e vai perguntar, gente, mas deixa eu falar uma coisa, aqueles que se julgavam, que se exaltavam pela circuncisão que tinham. E aí Paulo vai virar e vai falar, mas deixa eu te falar, nós todos somos pecadores, merecemos da graça de Deus. E aí ele vai falar que tinha gente que não fazia algumas coisas erradas pela simples consciência que tinha. Não porque era circuncidado, isso ou aquilo. E a gente fala que em circuncisão, uma coisa que a gente entende, né? Para quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus, a gente entende. Mas talvez não caiba no nosso dia atual, porque isso passa longe de nós. Mas vamos colocar como cristãos, como quem vai para a igreja, como quem lê a Bíblia. Você não precisa ser circuncidado. Mas se você tem contato com a palavra de Deus, se você se diz um cristão, se você fala que é evangélico, ou até mesmo católico, não sei, né? Presta atenção se você não faz nenhuma dessas outras coisas que diziam o primeiro capítulo. E eu vou ler algumas delas. Vai dizer que as pessoas estão cheias de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Talvez você fale, eu não tenho ódio de Deus, não. Mas será que você nunca caluniou ninguém?
Será que você nunca mentiu? Será que você talvez não tenha uma ganância que está ali, como é que se diz? Escondida por trás de um: ah, não, eu só tenho que trabalhar, é só um cuidado com a minha família, com os meus filhos. Será que a gente não tem uns ciúmes? Será que a gente nunca brigou, né, com alguém? Tudo isso é pecado da carne. Tudo isso é feito por qualquer um de nós. E eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu sei os pecados que eu tenho aqui. E Deus está falando que às vezes a gente está cheio de moralidade para colocar nas nossas bocas e falar: ai, aquela pessoa. Esses dias eu vou até compartilhar uma coisa aqui. Porque esses dias eu fui conversar com a pastora sobre algumas coisas, né, que eu tô tendo contato, tanto discipulando pessoas, enfim, quanto tendo amizades, enfim, várias coisas que não cabe expor. E aí a gente entrou no assunto de sexualismo e depois eu fui conversar com a minha mãe a respeito disso. E aí eu virei para minha mãe e eu falei assim, de homossexualismo. E aí eu virei pra minha mãe e tipo, quando a gente fala homossexualismo, aquilo se torna assim: meu Deus, o mundo tá caindo, é homossexual, socorro, vai queimar no fogo do inferno uma pessoa dessa. Mas o homossexual, ele vai queimar no fogo do inferno tanto quanto, se ele não se arrepender, tanto quanto uma pessoa que rouba uma coisa. A consequência aqui na Terra é diferente. É um pecado contra o corpo, é um pecado de fato, que Jesus fala sobre isso. Contra você atentar até mesmo contra o templo do Espírito Santo. Mas não é mais pecado e você não está cheio de moral se você mente, se você calunia, se você fala mal dos outros, se você faz as coisas. Não é um pecado, nossa, não, mas o meu pecado é pecadinho, pequenininho, pouca coisa. Isso daí, eu nem tô atentando contra o meu corpo, meu templo do Espírito Santo tá aqui cheio. Eu só falei mal dos outros, mas o meu corpo tá bom, tá puro ainda, né? Pelo menos eu não me contaminei com outro sangue. Gente, vamos parar de hipocrisia, é um pouco do que Paulo está falando, sabe? Paulo está dando esse alerta pra gente. E eu virei e eu falei, a gente tem que parar de considerar o homossexualismo como esse tabu todo, como se ele fosse o pecado mor e os outros pecados fossem, ah não, pecados que a gente consegue ali dar um jeitinho. Não. Vamos colocar todo mundo no mesmo bojo? Vamos entender que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus? Entendeu? Sim, a gente vai precisar tratar cada pecado com uma singularidade, de uma maneira diferente. Sim, é um terror, é um pavor, um filho, um amigo, qualquer coisa assim que a gente saiba que esteja se enveredando por qualquer um desses caminhos. Mas é isso, sabe? E aí eu comecei a falar e minha mãe ficou muito brava comigo. Ela vai vir. Mãe, você comenta aí, o que você acha disso? Mas é isso, sabe, gente? E aí a gente põe como um pecadão. Existem pecadões, e sim, eu não estou falando que é um pecado que você vai atentar contra, né? Assim como uma fornicação é um atentado contra o seu corpo, né? Uma pessoa, um namorado, uma pessoa que não tá ali no leito de casamento, numa relação de casamento e se deitar contra a pessoa vai macular o corpo, o templo do Espírito Santo, um homossexualismo, tanto quanto é terrível, é abominável. Nós estamos contando aqui o que é pecado e não fui eu que falei, foi a Bíblia que falou. O capítulo 1 de Romanos fala ponto por ponto, pecado por pecado, vai falar aqui sobre os pecadões e os pecadinhos que a gente acha. Mas no capítulo 2, Paulo fala: para de falar que você, sabe, se você, ah não, eu sou circuncidado, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou apostólico, romano, nananana, mas tá todo mundo no mesmo bojo, sabe?
vai falar ali que tem gente que segue a sua consciência e sabe que aquilo é errado e às vezes tem lutado contra isso. O homossexual às vezes tem lutado contra isso, sabe? E às vezes não faz, outros se entregam a fazer, sabe? É a mesma coisa de um cleptomaníaco, talvez, uma pessoa que rouba compulsivamente, ou de uma pessoa que está com vício de cigarro e não consegue soltar, ou vício por mulheres, por pornografia. Então, o livro de Apocalipse, Romanos ainda, ele vai nos levar para essa linha difícil de falar, de ouvir, mas que a gente precisa tratar e lidar com sim, com o pecado dos outros, olhando e ajudando as pessoas, mas também com o nosso pecado. Não vamos ser hipócritas de dizer, de virar e falar, eu tô de boa, passei nessa. Não, isso daí não me pertence, mas você sabe os seus pecados. Tá cheio de moralidade para falar e condenar os outros. Mas quando é com você, você tá ali, né? Colocando para debaixo do tapete. E aí é isso, eu marquei um monte de coisa aqui que enquanto eu leio, meu coração borbulha. Mas enfim, meu tempo se esgotou. Vamos embora, eu já tô um pouco atrasada. Deus abençoe. Tchau, tchau.